Fala galera, paz, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical e com bastante alegria nós conseguimos trazer o homem aqui hoje. Eu vou deixar ele bem à vontade para se apresentar. Pode ficar à vontade, meu pastor. Meus irmãos, como diz muito bem o terremoto, você que vai estar assistindo, se é de manhã, tarde, noite. Meu nome é André, sou pastor da Assembleia de Deus, Mistério Madureira. Eu vim aqui hoje com muita alegria, né? Contar um pouco da minha vida, contar um pouco da minha história, porque eu sei que vai acrescentar muito na vida de vocês. Para mim, pastor, é um prazer receber o senhor aqui. Desde já eu quero agradecer. Prazer é todo nosso. Tá? O senhor por ter aceitado. Sei que é difícil ter uma vaga na agenda do senhor, Não, mas sempre tem sim. aprove Deus, né? Hoje, pastor, nós vamos falar um pouco, né? Igual o senhor acabou de falar, sobre o testemunho do senhor, como aconteceu o chamado de Deus na vida do senhor. Conta um pouquinho pra gente da história do senhor. Então, a minha família, os meus pais eram espíritas. Eu sempre tive uma boa família. Imagina uma família que dava o exemplo, o pai dava o exemplo. Meu pai sempre foi um homem de muito caráter, um homem trabalhador. Dentro do meu lar, olha só, então isso é algo que a gente precisa colocar uma ênfase nisso. Dentro do meu lar, eu tinha muitos exemplos de família. Meu pai, aquele homem, foi um homem muito amoroso, carinhoso conosco e exigia de nós ser carinhoso. E a minha mãe, aquele jeitinho dela, e eu fui criado nesse meio de relacionamento familiar. Eu fui criado nesse meio. Meu pai é um homem de muito caráter, muito trabalhador. Isso nos ensinou a ser assim, eu e minha irmã. Minha irmã, ela é a mais do que eu. Do jeito que eu sou, minha irmã é muito mais do que eu. Minha irmã é muito mais carinhosa, minha irmã. Então, nós somos ensinados dessa maneira. Então, a minha família em si foi uma família de muita estrutura, onde meus pais nos deram o melhor, aquilo do possível dele, né? Só que havia algo, o que mais importante faltava na minha casa, que era Jesus. O mais importante faltava na minha casa. De ter um caráter, de ter uma família, isso eu agradeço a Deus pela minha família que me deu. Que meu pai me deu caráter, meu pai me ensinou muita coisa. Mas algo faltava, era a paz, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde pequeno nós era acostumado a ir no centro, na sexta-feira, a gente tocava tabaco, acendia charuto, então a gente tinha esse costume de religião. A gente trabalhava dessa maneira, o pai fazia a gente trabalhar no centro, mas dentro de casa era uma família. Então, eu fui criado nessa maneira, desse jeito. Aos 23 anos de idade, eu fui convidado para uma festa de jovens, num eucaliptal. Eu fui na festa de jovens, quem está ministrando ainda é o pastor Rudinei, da secretaria. Eu estava com três tubos de cocaína no bolso. Eu fui usuário de droga, eu usava cocaína. E nesse dia eu me chamava para a igreja, para ir festividade jovem, eu era um jovem, então se já dá para imaginar. Só que naquele dia a palavra ela entrou na minha alma. Naquele dia eu entrei falando assim, vamos ver o Deus dele ser real mesmo. Porque as pessoas falavam de Deus para mim, mas eu nunca tinha provado, experimentado de Deus. Não tinha experimentado de Deus. Eu entrei com 3 tubos de cocaína, falei assim, vamos ver agora. Só que eu entrei. Quando eu entrei, fiquei sentadinho no banco, o pastor Dinei começou a ministrar, o louvor já começou a me tocar. Qual era o meu pensamento? Eu vou entrar, vou ouvir um pouquinho, vou sair fora. Só que quando a palavra foi entrando na minha alma, é como a palavra estivesse derrubando as barreiras que tinha na minha vida. Eu nunca fui um homem feliz emocionalmente. Eu sofria emocionalmente. Eu sofria com relações.
todo relacionamento eu sofria. Então, algo o Senhor queria trabalhar em mim. Eu não tinha... Era muito difícil eu sentir pena de alguém. Era muito difícil se eu vi, eu não tinha pena. Eu era um homem que nunca levei desaforo para casa. Eu fui um homem desse jeito. Então quem vê o André hoje, meu Deus, é difícil. Tem uma frase, é difícil acreditar nisso. Mas eu era assim. Nunca levei, cheguei em casa e falei assim, ó, aconteceu isso. Não, nunca levei desaforo. Sempre resolvi na rua. E nunca passei os meus problemas para os meus pais. Meu pai descobriu que eu fui usar droga quando aceitei Jesus. Quando eu precisei confessar com meu pai. Então, isso ninguém nunca ficou sabendo. Então, das coisas que eu fazia na rua, ninguém ficava sabendo de nada. Aí, voltando lá no pastor Rodinei. E a palavra entrando. Falei assim, eu vou levantar e vou embora. É agora, eu vou levantar e vou embora. Só que eu levantei, eu dei um passo para frente, para sair do banco, só que eu não consegui voltar mais. A palavra foi me atraindo. Então, na hora da mensagem, eu fiquei em pé. Eu não sei o que a igreja pensou, mas qual é o pensamento? Esse menino vai dar glória a Deus, alguma coisa assim, porque hoje eu vejo nisso. Aí, quando eu dei o segundo passo, falei assim, agora eu vou sair correndo. Só que foi ao contrário, eu não corri para a rua. Eu fui para o altar de Deus. Aí ali comecei a descer lágrimas, eu não conseguia entender. Aí o rapaz falou assim, vambora, rapaz, vambora. Eu falei, cara, não tem como, não consigo voltar. Eu não tô conseguindo voltar. E aquilo que foi desesperando de mim, aí eu senti dentro de mim falar assim, ó, se entrega. Aí foi que eu me entreguei ao Senhor. Nesse dia foi a primeira vez que o senhor foi na igreja? Não, eu já visitei muitas igrejas. O que acontece? Olha só, é algo que a gente precisa... Até bom eu estar me expressando isso, porque eu já fui em muitas igrejas. Sabe aquele momento que as pessoas falam assim, ó, vamos lá, aceita Jesus. Vamos lá, aceita Jesus. Tanto da pessoa insistir, eu falar assim, eu vou, olha o meu pensamento, eu vou para me aliviar, para a pessoa parar de falar. Mas nunca foi de todo o coração, de toda a alma. Eu fui em muita igreja. Mas eu fui com esse sentimento. As minhas tias foram as primeiras a ir para a igreja, onde cada um tinha um centro. No Getúlio, a outras lá na Vila Maria e outras lá na minha casa. Então, elas foram primeiro para a igreja. Então, elas queriam o meu bem. A palavra. Só que eu ia para agradar. Não ia de sentimento, não, eu desejo. Por isso que a palavra você precisa desejar. Você precisa se entregar à palavra. E quando eu fiquei em pé, rapaz, eu senti que eu precisava me entregar. Sabe aquele negócio assim, não tem jeito de voltar mais? Aquele jeito de falar assim, o Senhor fala assim, ó, hoje eu te peguei. E eu falei assim, eu tô com um tubo de cocaína no bolso, e agora? Como que vai ser? Aí eu ouvi a voz falar assim, ó, se entrega. Eu tava no meio da igreja, pastor Rodinei ministrando. E não tinha sido o horário do apelo ainda? Não tinha horário de apelo, não. Eu já tava desesperado ali já. Só que chegou no meio da igreja, a minha alma, ela desejou a presença do Senhor. Rapaz, até me emociona. Que a primeira lágrima desceu, aí eu falei assim, e agora? Aquele homem brabo já tava morrendo ali já. E o cara fora da igreja falou assim, vambora. Eu falei, não dá mais. Eu lembro disso até hoje, não dá mais. Aí eu lembro que o pastor Rodinei colocou a igreja de pé. Quando colocou de pé, foi um passo para mim chegar no altar. Eu lembro que naquele dia, rapaz, foi um dia, rapaz, mais feliz da minha vida. Eu lembro a qual Jesus entrou na minha vida. Porque eu aceitei Jesus, eu estava de moto. Eu não sei como que eu retornei para Vila Sulino. Nessa época eu já estava no exército. Eu não sei como que eu voltei para Vila Sulino, que a alegria era tão radiante dentro de mim, que quando eu cheguei em casa, minha mãe estava pro lado de fora da rua. Falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, o que você fez hoje? Falei, mãe,
eu só aceitei Jesus como Salvador. Ela falou assim, então foi isso que você fez de errado. O que acontece? O inimigo já tinha dado recado ao meu pai. A partir de hoje, ele não faz parte dessa família mais. Naquele dia que eu aceitei Jesus, foi naquele dia que eu não dormi em casa. Que meu pai falou assim, a partir de hoje você não fica mais aqui. Aceitei Jesus no Caliptal, alegre, até a Vila Sulina, para comunicar à minha família que eu aceitei Jesus, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu voltei pro exército, em lágrimas, perguntando para Deus, eu só te aceitei como Salvador. Por isso que eu falei no início da conversa. Meu pai foi um homem muito amoroso, carinhoso. Foi a primeira vez que eu ouvi do meu pai assim, ó, a partir de hoje, você não fica mais aqui. E como que foi isso aí pro senhor? Rapaz, foi um baque muito grande. Digerir aquilo dali. O senhor tava com 23 anos de idade. 23 anos. E eu voltando de moto pra Amã, chorando em lágrimas. Falei, e agora? E agora? Porque, querendo ou não, a minha família sempre foi uma base. Falei, e agora? Aí eu cheguei no exército, passei aquele dia ruim, não liguei. Só que Deus me apresentou pessoas. Deus trouxe até mim pessoas. Vocês podem ver assim, mas eu sou um homem muito fechado. Eu não sou de ficar falando problemas. Eu não sou de chegar, eu sou um homem que tenho amigos. Mas eu não sou de falar, aconteceu isso comigo. Não. É difícil acontecer isso comigo. Eu sei que o tempo, ele vai dar resposta daquilo que eu quero. Isso eu sempre tive isso. Mesmo que muitas vezes eu perdi a cabeça. Na época do mundo, eu perdi a cabeça muitas vezes. Perdi a cabeça mesmo. E eu tenho até vergonha de falar sobre isso. Então, eu fui pro exército. E quando eu voltei, eu procurei um irmão da Vila Sulino, aonde eu tinha aceitado. Eu falei, aceitei Jesus na igreja de Madureira. Vou procurar alguém em Madureira. Fui na igreja. Aí eu conheci um irmão chamado Aloísio de Barra Mansa. O Aloísio foi um pastor que ele trouxe a essência do Senhor para me conhecer. Porque eu só tinha aceitado Jesus. As pessoas tinham medo de entrar na minha casa. As pessoas, não vou entrar lá não, porque o povo lá é espírita. O povo tinha medo. E o Aloísio, ele me explicou muitas coisas. A primeira coisa que o Aloísio me explicou é o seguinte, André, aprenda uma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, é mesmo, Aloísio? Como que é isso? André, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, cara, me explica aí sobre o sangue, como que é isso? E ele foi me explicando. Aloísio é um homem que Deus usa em libertação, em cura, um homem muito usado por Deus. Eu sou grato a Deus pela vida do Aloísio. Só que o Aloísio, ele me ensinou a se entregar na oração, na palavra. Aloísio me ensinou muita coisa. Aloísio me pegou e falou assim, eu vou te ensinar. E fora as outras pessoas, como no início da minha caminhada, que foram pessoas que marcaram a minha vida, marcaram a minha história. Aí foi o seguinte, cara, foi algo muito engraçado que a Aloísio sempre falou assim, André, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, você vai usar isso um dia. Um dia eu fui visitar meu pai. No domingo, visitar minha família. Depois de bastante tempo ou era recente? Depois de uns 4 meses. Eu falava, eu não entendendo nada, porque eu ocupava muito a minha vida no exército. Eu fiquei 7 anos no exército, então eu amo o exército até hoje. Então eu me dediquei muito ao exército. Então quase não tinha tempo. Mas sempre falando com meu pai, sempre falando com a minha mãe. Só que ele não queria convivência. Não queria. Mesmo que a minha mãe se olhasse, se eu parasse um dia na porta da minha mãe, ver a minha mãe, você via que a minha mãe, por que tá acontecendo isso? Ninguém entendendo nada. Até mesmo eu não entendendo nada. Porque como que um homem do nada toma uma reação, você não fica. Aí o Luiz falou assim, André, o sangue de Jesus tem poder.
E eu alimentando isso. Sangue, você vai usar isso um dia. Aí um dia eu fui visitar meu pai. Eu lembro, na casa do meu pai, assim, tem um corredor. Eu entrei no corredor. O meu pai veio do outro lado. Assim, rapaz, meu pai. Só que o meu pai veio com a faca na mão. Rapaz, que dia meu pai tava endemoniado. O pai veio ao meu encontro. Eu lembrei que o Luiz falou. Pai, você vai usar o sangue de Jesus tem poder. Foi a primeira palavra que na minha boca. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu gritei, porque o medo é grande. Falei assim, ó, vai enfiar a faca em mim, vai me matar. Rapaz, dá aquele grito, o sangue de Jesus tem poder. Eu dei aquele grito. O meu pai, ele caiu. Quando ele caiu, o rapaz fez assim, ó, a chave é essa. Quando meu pai caiu, ele levantou. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí meu pai falou assim, rapaz, quanto tempo você não vem aqui? Aí eu comecei a entender. Peraí, pô. Ô pai. Ele falou assim, não, eu jamais vou te abandonar, rapaz. Então já vi que aí eu percebi, comecei a perceber a guerra espiritual. Eu comecei a perceber que não era o meu pai que estava sendo usado. Aí meu pai falou assim, por que você demorou a vir aqui? Eu fiquei quieto. Ué, depois eu converso com mais calma, não tô entendendo nada. E o sangue de Jesus tem poder na minha cabeça, o sangue de Jesus tem poder. E eu sentado na mesa. Meu pai começou a chorar. O pai falou assim, você tá na igreja agora? Ele sentou, pai. E o Senhor mudou minha vida. Aí eu comecei a falar com ele que eu usei droga durante anos. Pedi perdão a ele por não ter comunicado a ele. Porque meu pai nunca alimentou isso em nós. Meu pai nunca alimentou vício em nós. Bem que ele é um vício. Meu pai tinha vício em bebida. Meu pai é alcoólatra. E nessa mesa, conversando com ele falou assim, já que você está na igreja, ora por almoço. Rapaz, eu nunca tinha orado. Falei, e agora? Falei, pai, eu nunca orei não. Ele falou assim, ué, você está indo na igreja? Agora você ora. Rapaz, eu orei lá do meu jeito. O demônio manifestou na mesa de novo. Ele falou assim, vai embora, que você está incomodando aqui. Paz, eu não, naquele momento eu não sabia que era guerra espiritual, não sabia direito, que era demônio, não sabia direito. Falei, o que está acontecendo, gente? Porque é o seguinte, cara, a gente foi criado de uma forma no espiritismo que o que você faz aqui é do bem. Então, para as pessoas que estão saindo do espiritismo e indo para o cristianismo, meu irmão, é uma guerra. Então, isso aí que eu ia te perguntar. Como que foi esse período do senhor de conversão ali? Quando o senhor aceitou Jesus ali, sobre essa batalha? Porque o senhor falou assim que foi criado, né, no espiritismo e do nada Jesus te salvou. Mas teve uma batalha ali, não teve? Então, a batalha, o que acontece? Durante toda sexta-feira, meu pai levava eu e minha irmã. E a gente falava assim, não lembro o nome direito, a gente tomava banho de pólvora. Pólvora? É. Jogava pólvora na gente e falava assim, ó, não abre o olho não. Só criança, né, nego? Você imagina aquele olhinho assim de lado e ver aquelas imagens. A guerra que eu tive espiritual foi através dos meus sonhos. Eu via demônio. Eu via demônio sentado em... Como chega nós que passa água? Manilha. Um dia andando eu vi o demônio sentado na manilha. Depois que eu aceitei Jesus. Falei, meu Deus, que é isso? É o mesmo demônio que eu via a imagem que eu via dentro de casa. Então essa guerra foi uma guerra muito grande. É isso que algumas pessoas precisam compreender. As pessoas acham que é simplesmente, não, mano. Precisa de acompanhamento. Precisa de uma boa conversa. Precisa de você adotar a pessoa como filho e falar assim, não estamos juntos. Não é tão simples como as pessoas pensam que é. Não é assim não. Como que você larga um costume de um dia para o outro? Ah, André, Jesus nem se compara a isso. Estou dizendo ser humano. Jesus não se compara a isso. Jesus está fora disso aí. O Senhor é soberano, é o eterno. Mas só que a pessoa passar por um processo, é um processo. E esse processo gera tempo. Porque eu não fui criado no departamento infantil. Eu não fui criado no adolescente.
Eu não fui criado no jovem, eu já caí direto nos gideões. Hoje nós temos, onde tem meus filhos, que eles são criados na igreja, tem escola dominical, a tia explicando, tudo bonitinho. Já tem um caminho. Agora imagina, pega um camarada, aceita Jesus, e logo já enfrenta uma guerra espiritual dentro de casa e sem saber que é guerra espiritual. Aí eu fiquei naquilo. Naquele dia, cara, o Aloysio me grita na porta de casa: ô André, eu lembro dessa guerra que você está fazendo aqui. E eu gritei: sangue de Jesus tem poder. O pai começou a falar de novo, falar bem assim pra vocês entenderem. O Aloysio gritou. Eu lembro que meu pai falou assim: rapaz, você nem bem chegou, já tá chamando as pessoas para vir aqui em casa. Eles vão abrir Bíblia, vão começar a falar do amor de Deus para mim aqui, vão falar de Bíblia. Eu não quero saber de Bíblia. Meu pai falando isso. Já que ele tá aí na porta, chama ele para entrar. Por ser um homem muito educado. Só que quando o Aloysio chegou, ele chegou com a Bíblia debaixo do braço. Falei: meu Deus, se o Aloysio abrir a Bíblia aqui vai dar ruim. Vai dar ruim se o Aloysio abrir a Bíblia aqui. O Aloysio deixou a Bíblia na mesa e falou assim: seu José, deixa eu te dar um abraço. O abraço do Aloysio, irmão, mudou a história da minha casa. Deus usou o Aloysio com um abraço. Porque o meu pai falou assim: eu achei que ele ia abrir Bíblia. Eu achei que ele... André, ele sentou aqui. Ele me deu um abraço que eu nunca mais esqueço. Cara, meu pai desceu lágrima. Ele não abriu Bíblia, ele não falou que eu vou pro inferno. Porque o que muda, irmão, André, tá? O que mudou na minha casa não foi uma palavra batendo de frente. O que mudou na minha casa foi o amor de Jesus que mudou a minha casa. Quantas vezes eu vi assim: tem que falar com teu pai que ele vai pro inferno. Você tem que falar pra tua mãe que ele vai pro inferno. E eu falo assim: acho que eu vou falar isso hoje. Acho que hoje eu falo. Chegava na hora, rapaz. Eu falava assim: esse amor. Aí o Espírito Santo bradava em mim: é esse amor que te mudou. É esse amor que vai mudar a tua casa. Então, foi esse amor que mudou meu pai. Tivemos as guerras espirituais dentro de casa, porque quando o Aloysio entrou dentro de casa, começou a mudar a história. A Aloysio falou assim: agora vamos para a segunda etapa. Vamos começar a orar, a jejuar. Eu falei: que isso, que jejum? A Aloysio sentou comigo. Vou te explicar sobre jejum. Comecei a jejuar. Eu lembro que um dia meu pai falou assim: a partir de hoje eu quero ser dormindo aqui em casa de novo. Eu falei: tá bom, pai. Vim para casa. Eu tava no meu quarto, Léo. Meu pai falou assim: rapaz, ora por mim lá hoje. Mas não quero ouvir tua voz. Eu quero que você bota a mão no meu pé e ora. Naquele dia eu falei assim: Jesus, salva o meu pai. Jesus, salva o meu pai. Foi essa oração que eu fiz, colocando a mão no pé dele. Meu pai Rapaz, até hoje eu não contei um homem igual meu pai. De tanto amor e carinho que ele exalava no meu pai. Eu não encontrei até hoje. Olha que eu rodo, hein? De pessoas que gostavam do meu pai, que falam assim: rapaz, como teu pai faz falta. Olha como que é o meu pai. Da forma que o inimigo tentou fazer o meu pai. E da forma que meu pai pediu oração. Naquele dia eu orei, a Aloysio me ensinando. A Aloysio, um dia meu pai falou assim: rapaz, fala pra Aloysio mais lá em casa de domingo. E a Aloysio falando do amor de Jesus. Só falando do amor de Jesus. A Aloysio não abria a Bíblia, irmão. Ele carregava a Bíblia. Foi a estratégia que Deus deu a ele. Porque meu pai, se abrisse a Bíblia, meu pai ia ficar brabo. Olha que meu pai não era de ficar brabo. Meu pai não ia dar ideia. Ele ia arrumar um jeito de levantar da mesa e vou tomar banho. O Aloysio começou a falar do amor de Jesus. Como Jesus mudou a vida do Aloysio. Aí o Aloysio entrava e falou assim: Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai fazer isso, seu José. É mesmo? Meu pai falava desse jeito. Só que uma estratégia, eu pedi a Deus uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu tinha um adesivo. Qual estava escrito assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Colei na janela.
E todas as vezes que meu pai passava, ele olhava. Muitas vezes ele tirou, outras vezes eu comprei de novo e coloquei lá. Nunca quis bater de frente com meu pai, mas fiz mais uma palavra eu tenho que deixar, que é essa palavra que vai mudar a história. E nisso, nós estávamos num culto, numa quinta-feira, não, numa sexta-feira, lá na Vila Sulina. Rapaz, se tivesse 4 pessoas, 5 pessoas era muito. E o Aloysio falou assim, ó, hoje é noite de salvação. Sabe quando você olha pra todo mundo assim? Todo mundo crente. Todo mundo crente. É. O que você tá esperando? Não. Eu falei assim, Aí o Luiz falou assim, vai pra porta, né? Falei, pra porta. Ele falou assim, vai pra porta. Deus mandou você ir pra porta. Falei, vamos pra porta. E nisso, rapaz, eu ouvi uma voz assim, ó, Jesus! Falei, meu Deus, tá vindo alguém. E eu olhava pra porta, né, cara? Olhava pra fora da rua assim, olhava assim, tô vendo, Jesus! Rapaz, um grito, rapaz, Jesus! Falei, meu Deus, tá vindo alguém. E nisso, o Luiz com a mão estendida assim, ó, em lágrimas, o Luiz. Falei, meu Deus, o que o senhor tá revelando pra esse homem aí? O que o senhor tá mostrando pra esse homem? O Luiz em lágrima. Quando eu olho pra rua, eu vejo um homem desse tamanhozinho assim, vindo correndo. Cabelo branquinho. Falei, ué. Aquele ali é meu pai. Só que ele tava correndo, irmão, pra em direção à igreja. Falei, aconteceu alguma coisa. Na hora que eu vi sair da boca dele, Jesus. Falei, alguma coisa aconteceu lá em casa. A Luísa falou assim, deixa ele vir. E nisso, quando meu pai, eu tava aqui na porta, meu pai, ele entrou assim. Eu achei que ele ia me ver. Meu pai não me viu na porta. Meu pai, o jeito que ele entrou na igreja, meu pai se lançou na igreja. Ele se lançou no púlpito, assim. Meu pai falou assim, eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente salvador da minha vida. Logo atrás vem minha mãe, logo atrás vem minha irmã, logo atrás vem meu cunhado. Na mesma noite? Na mesma noite. Na mesma noite. Era dia de salvação. Noite de salvação, irmão. Rapaz do céu. Meu pai levantou, em lágrimas. Meu pai falou assim, você tava onde? Meu pai tava aqui na porta. Ele falou assim, tava nada. Eu falei, pai, tava aqui na porta. Ele falou assim, eu não vi nada. Eu falei assim, aí o Luiz falou assim, sou José. O nome do meu pai é José Edivaldo. Era. Fala pra mim o que aconteceu. Ele falou assim, eu tava em casa. Aquele papelzinho que o André deixou lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aquilo ficou na minha cabeça. Eu tirava, ele colocava de novo. Só que um dia eu tava lá na sala não, na cozinha. Ele falou que quando ele pronunciou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele viu que a família tá se dividindo. Meu pai sempre prezou pela casa, sempre prezou pela família. Então, quando ele bradou esse nome, o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, ó, vai para a igreja onde o André está. E nisso foi dando uma explosão. Ele falou que disso foi uma explosão dentro dele. Ele falou assim, a única coisa que eu tive que fazer é vir para a igreja. E quanto mais eu caminhava para a igreja, mais a paz aumentava dentro de mim. Então, naquele dia, quando meu pai aceitou Jesus, meu pai chegou e falou assim, ó, eu que quero quebrar todas as imagens. Eu que quero desfazer de tudo. Ninguém vai colocar a mão. Eu que faço questão. Porque a paz que eu tenho hoje, eu nunca senti na minha vida. Então, foi um dos fatores que marcou a minha vida. É saber que o amor do Senhor é o amor, irmão. É que muda a história. Hoje eu vejo muita coisa, muitas críticas. Eu olho e falo, meu Deus, isso não vai levar a nada. Eu tenho que aceitar a forma que Deus te usa. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso reconhecer que é Deus na tua vida. Cada um Deus usa de uma maneira. Então foi essa forma que eu aprendi, foi essa forma que eu sou até hoje. Quem me conhece sabe como que eu sou. Eu tenho amigos de várias maneiras que você imaginar. Eu converso com todo mundo. Eu não tenho essas coisas.
Mas uma coisa eu sei, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Comecei a trabalhar com o Aloysio, comecei a ajudar o Aloysio. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe. Para você ter ideia, a guerra que nós enfrentamos, porque a guerra não foi quando meu pai, antes do meu pai aceitar, não. A guerra pior foi quando meu pai aceitou Jesus. A guerra pior foi essa, que ali foi um curso básico para mim. Você serviu o exército? Não, nem para servir eu sirvo. O exército diz o seguinte, tem um curso básico, o basicão para você aprender. Foi o curso básico para Deus me mostrar o ministério que eu tenho hoje. Porque foi uma guerra muito grande dentro de casa. E agora? E agora? Gente sem dormir, outra ali sem dormir. E agora? Então foi uma guerra muito grande dentro de casa. Até o meu pai passar pelas águas, olha só. Eu lembro de um batismo lá em Barra Mansa. Pastor Cláudio. Pastor Cláudio e Pastor Lamin, não me recordo. Eu lembro que meu pai estava na fila para batizar, Léo. A fila andando, meu pai parou. Eu falei, vai? Meu pai, eu não consigo. Travar as minhas pernas. E isso o senhor já tinha sido batizado? Já tinha sido batizado. Já estava firme no Senhor. Eu nunca me desviei. Nunca senti desejo de me desviar. Não, nunca senti esse desejo. Graças a Deus. E nem quero. Eu sei os dois lados da moeda. Eu conheço os dois lados. Eu sei que o lado que eu tô hoje não tem como comparar. Não tem como comparar. De estar na presença do Senhor é incomparável. Não tem como comparar. Não tem como não. Essa paz que eu sinto hoje, esse amor que eu sinto hoje, essa presença que eu sinto hoje, de você sentir a presença do Espírito Santo, isso é incomparável. Não tem como comparar isso. Aí meu pai parado, me ajuda. Eu quero passar pelas águas. A Luísa pediu permissão ao pastor que estava na frente. A Luísa me pega meu pai no colo e entra com meu pai com tudo na água. Meu pai me levanta da água, irmão. Em lágrimas, gritando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu fico olhando para hoje, irmãos. Vamos analisar hoje. Se isso acontece, se não tem um homem de Deus na história, ia falar assim, não está pronto para batizar. Deixa para um novo momento. Rapaz. Tinha tirado da fila, Tinha tirado da fila, essa é a verdade. Porque quando eu olhava assim, falei assim, vamos tirar meu pai da fila. E agora, Jesus, tem misericórdia agora. Eu não podia fazer nada. Quando o Aloysio pediu permissão, acho que foi o pastor Cláudio. Entra com ele na água. Porque, acho que foi o pastor Cláudio mesmo. Sabia da história do meu pai. Sabia da história da nossa família. Quando meu pai levantou da água, irmão, o pai levantou outro homem. O pai levantou um outro homem. Meu pai fazia visita comigo, irmão. Com a Bíblia debaixo do braço. Eu olhava assim, ó. Falei, meu Deus. Uns tempos atrás aqui eu tava sozinho. Hoje eu já tô vendo. Meu pai chegou a fazer visita comigo durante 2 meses. Visitando as casas das minhas tias, da minha família. Bíblia debaixo do braço. Pai cantando corinho de fogo. O pai cantando, renova-me, Senhor. O pai cantava isso. Falei, meu Deus, como isso é... E meu pai falou assim, meu filho, melhor decisão que eu tomei na minha vida. Deu 3 meses depois de batizado, meu pai falou assim, eu vou fazer um exame. Falei, exame, pai? Vamos lá comigo, filho, vamos lá. O pai foi fazer um exame. Naquele dia o pai não andou mais. Olha isso. Não, mas ele tava bem. Normalzinho, filho. Aquele dia o pai não andou mais. O pai mancou. Falei, pai, o que você tá mancando? Falei, meu filho, o médico tá te chamando lá dentro, lá, vê o que é lá. Aí o médico falou assim, ó, é 3 meses de vida pro seu pai. Seu pai tá com câncer do pé à cabeça. Aproveite seu pai durante 3 meses. Meu amigo. O pai tava com câncer no intestino. O pai já estava defecando sangue. Não falava para ninguém. Então já estava nesse processo. Quando foi fazer o exame, a mangueira não entrou, machucou ele e já saiu de lá mancando. Colocou colostomia. O pai com câncer.
Rapaz, um dia, meu pai foi um muito trabalhador. Meu pai trabalhou com o mesmo dono a vida toda. Meu pai foi pegar um café assim pra tomar. Ele tinha operado, derramou o café com leite tudo no corpo e falou assim: que delícia esse café com leite. Aí eu olhei aqui e falei assim, ó, agora já começou a afetar, a doença já começou a afetar ele. Só que o meu pai falou o seguinte: vamos fazer uma oração aqui, meu filho? Eu falei, vamos. Chamou a igreja, chamou todo mundo e falou assim: só vai entrar aqui nessa casa quem o Senhor abrir a porta. Não sou eu que vou abrir a porta, nem você. É o Senhor que vai abrir a porta. Irmão, o que eu vi de gente na porta, e eu falava assim, entra. Ah, não, deixa para outro dia. Entra. Não, outro momento eu vou ir. O que eu vi de pessoas que iam até a porta e não entravam, tá no gibi. E nessa época, eu fui numa igreja, numa vigília lá em Rio Claro. Numa igreja de palha. Eu chegava a conhecer essa igreja, uma igreja de palha. No meio do nada, numa vigília lá. Eu gosto dessas coisas, eu sempre gostei de fogo. Aí eu falei, vou caçar uma vigília lá. Meu pai estava doente. Eu lembro que nessa vigília tava eu, Aloísio, a irmã do pastor Jairo de Papagaios, uma que canta, lá de Barra Mansa. Ei, não sei não. Sabe? Depois eu falo o nome de vocês. A que canta. A gente tava com o esposo dela, os filhos e tal. As crianças eram pequenas. Naquele dia, Deus usou um irmão e usou uma irmã e falou assim: Deus vai mudar a tua rota. Olha isso. Deus vai mudar a tua rota. Meu pai doente. Eu pensando no meu pai, nunca pensei em vida ministerial. Na verdade, eu nunca desejei. Nunca desejei. Até hoje, não desejo. Até hoje. Se eu falar assim, não desejo não. Mas também não pula fora. Não, porque eu creio que aquilo que Deus me deu nas minhas mãos é para me fazer. E faça bem feito. Eu amo a obra de Deus, tá? Eu amo fazer a obra de Deus. Mas eu até um irmão falou assim, André, você precisa desejar. Eu falei, não, irmão, eu vivo de propósito. Eu vivo de propósito. Eu sei que aquilo que Deus me dá na minha mão, Deus vai me dar capacidade para fazer. Eu não quero desejar aquilo que Deus não me deu. Só um parênteses aqui. Mas isso aí é pensamento do senhor. É o meu. É o seu pensamento. É. Ah, tá. Não, porque, por exemplo, eu ia te perguntar se é errado eu desejar. Não é. Mas eu vejo muita gente frustrada. Por desejar algo que não... Porque tem gente que deseja e fala assim... Ó, eu já vi situações assim do cara fala assim... Pô, aquele irmão foi chamado pro campo. Poxa, bem que podia ser eu. Ô, irmão, isso não existe. Não, isso aí, né? Então, é o desejar. Hoje não é esse desejo, não. Eu quero aquilo que é meu, vai chegar até nas minhas mãos para me fazer. Então, eu caminho a cada dia. Porque hoje eu cuido de muitas pessoas frustradas. Não, você vai ver a causa raiz de tudo? Desejou aquilo que não era dele. Tem muita gente desejando aquilo que Deus não desejou para você. Hoje eu vivo de propósito. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. É isso que eu me importo hoje. Não importa se estou fazendo pouco. Não. Eu quero estar no centro da tua vontade. Aí uma irmã falou comigo assim: eu vejo o nome debaixo dos teus pés. Eu falei, meu Deus, o que vai vir agora, Jesus? Porque eu sempre fui chamado para a obra. Só que eu sempre pulei fora. Um dia o pastor Cláudio falou comigo assim: eu te vejo ser de terno e gravata na porta da igreja. Eu falei, tá. Pastor Cláudio hoje que tá em Piraí. Eu falei, tá. Essa conversa eu escuto, né? Eu falei, essa conversa eu escuto, pastor. Eu falei, então você tá bom, tu vai ver então. Rapaz, não brinco com o homem de Deus, não. Desse dia eu brinquei. Aí, a irmã falou assim, ó, eu vejo o nome debaixo dos teus pés. Eu falei, Jesus, o que vai ser agora, Senhor? Eu sempre tive esse temor. Eu vejo o nome Missões debaixo dos teus pés. Eu vejo você pisando em terra de barro, eu vejo você pisando nisso, eu vejo você andando de avião, eu vejo você... Rapaz, imagina eu na Vila Sulino. Uma igrejinha pequenininha, nunca tinha vindo em Volta Redonda. Nunca tinha vindo em Volta Redonda.
Por isso que eu tô falando, rapaz, aquilo que Deus desenhou, aquilo que Deus escreveu para nós, vai chegar na nossa mão. Não precisa eu ficar me apresentando, não precisa eu ficar dizendo que eu tô aqui. Não, não. Aquilo que é meu vai chegar nas minhas mãos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Dependente se eu... Olha a história de Davi. Tava lá, ó. Davi não se ofereceu, não. Tá lá Davi ele. lá, ó. Matou urso, matou leão, mas tá lá, ó. Não, chame lá. Não, não. Só vai sentar depois que chegar. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Aquilo que é meu vai chegar. Aquilo que é da minha casa, meus filhos vão chegar. Então, aí eu falei assim, missões. Eu nunca imaginei isso. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma visita. Aí eu falei assim, Deus, estão falando tanto de eu trabalhar na obra de Deus. Eu falando com Deus, hein? Se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Se o Senhor me der um sinal, eu caminho. Se o Senhor não der sinal, eu não caminho. Até hoje eu sou assim, tá? Até hoje eu tô assim. Se Deus não me der sinal... André, você está colocando Deus na parede? Eu falei, não, não. É meu relacionamento com Deus. É o meu Deus. É o meu Pai. Eu não posso errar. Eu tô num caminho que eu não posso errar. Eu vim do mundo torto. Eu não posso errar. Eu não posso ver se... vamos ver se vai dar certo. Não, não, eu não posso. Eu tô nesse caminho, não, eu não posso. Então eu sempre fui assim. Eu sempre tive cautela para caminhar. Só que eu falei assim, Deus, vamos ver se o Senhor tá comigo. Rapaz, naquele dia, na visita, uma irmã falou assim, meu filho, você entrou ali, eu vi você de terno e gravata. Mas eu fiquei olhando, falei, Deus, ele não tá de terno e gravata. Mas fala pra ele que eu tô vendo ele de terno e gravata. Aí eu vi que não tinha como correr mais. Cheguei a pedir até perdão, pastor Cláudio. Eu falei, pastor Cláudio, você me perdoa. Porque, irmãos, a gente fica assim olhando, a gente vai caminhando com homens de Deus, são homens de Deus. Então hoje eu compreendo, só que naquela época eu não compreendia. Então a gente olha assim a situação, as situações que acontecem, você fica aqui pensando. Ao pedir perdão ao pastor Cláudio assim, agora vai trabalhar na obra. Comecei a trabalhar. Comecei a me dedicar à oração, na palavra e no jejum. Nenhum momento, até hoje eu não falo isso, que eu não estou pronto para isso. Isso me preocupa muito nessa juventude. As pessoas se colocarem na condição que está pronta. Isso muito me preocupa. Porque eu vejo, hoje eu cuido de muitas pessoas que estão frustradas, mas frustradas mesmo. De falar assim, eu fiz isso, mas aí eu pergunto, mas Deus falou para você fazer? Não. O que Deus tem a ver com isso? Deus continua sendo Deus. A gente cuida de pessoas assim. Então, eu me preocupo muito com o desejo. O desejo faz com que as pessoas traiam as outras. Venham trair as outras. Pelo desejo. De desejar aquilo. De achar que a pessoa não é capaz daquilo. Então, como eu trabalho com libertação, algo que eu não carrego nada para dentro do meu coração. Carrego nada. Para minha mente eu não carrego nada. Hoje eu estou na condição de coordenador de missões. Nós temos o pastor Liatan e o pastor Rinaldo. Nenhuma viagem, até hoje, eu não cheguei para assim, e aí, vocês vão me levar? Se precisar de mim, eu tô aqui. E essa caminhada espiritual, Deus me ensinou isso. Deus me ensinou isso. Aquilo que é meu, Deus vai bradar meu nome. Eu vou ser útil naquilo. Se Deus não bradar, eu continuo aqui, fazendo o meu melhor. Então, eu aprendi isso na vida ministerial. Até as pessoas falam assim, André, eu falei, não. Aquilo que é meu vai chegar até mim. Aquilo que é meu, o pastor Rinaldo vai falar. Se não é meu, eu vou ficar aqui na minha posição. Quando eu digo de frustrar, é algo que eu trabalho muito nisso. Relacionamento, a pessoa fala assim, mas
eu desejei, é aquilo que eu sonhei. Aí termina o relacionamento. Mas peraí. E agora? Desejou, não pediu permissão a Deus, não pediu a orientação ao Senhor. Irmão, nós estamos num caminho que não podemos errar. Esse desejo, isso eu percebo que esse desejo tem levado muita gente à ruína. Muita gente à ruína. Tem gente que deseja ser pastor. Tem gente que... Irmãos, o desejar pelo bem, eu quero servir a igreja. Olha que mudou a diferença. Eu desejo ser pastor, não, eu quero servir a igreja. André, mas ser pastor, eu não vejo isso, tá? André, eu tenho um desejo de dirigir um campo. Eu já ouvi muitas vezes isso. O que eu mais escuto hoje. Aí eu falo, desejo? É mesmo? Aí eu pergunto, como assim? Me explica isso. Não, de ser um pastor, mas você não consegue ser na congregação, não? Você não consegue... Tem que ser do campo? Tem que ser do campo? É porque a gente tem mais liberdade para trabalhar? Aí eu falo assim, tá. Mosquito azul que vai morder no cara. Aí hoje, quantos homens que foram pro campo, irmão? A história tem lá na frente agora, para voltar nessa aqui. Quantos homens foram pro campo? Que chegaram frustrados, como a obra fosse terrível. Que a obra... Quem ouvia a história do cara, nem entra na escala. Será que a obra foi isso? Será que a obra... Irmão, a gente sabe que a obra é espinhosa. Nós estamos caminhando, e Jesus falou, me segue. Jesus está vindo para o Calvário. A obra de Deus não é fácil. Tem que colocar isso na cabeça. A obra de Deus nunca vai ser fácil. Então as pessoas vão criando a história, sendo que a história não é nada disso. Nós estamos caminhando para o Calvário, irmão. É para sofrer. Vida pastoral é se colocar na dor do outro. Então as pessoas, elas vão criando as coisas como fosse um jardim de flores. É o desejo. Não buscam a palavra, não buscam orientação e criam pessoas frustradas. Então eu sempre quis isso na minha vida e quero viver no propósito de Deus. Eu coloco isso na minha vida. Que o propósito de Deus que prevalece na minha vida. Não é aquilo... Eu me entreguei ao Senhor, Nil. Como falei assim, Senhor, tudo que eu desejei, porque na verdade eu queria ser um policial militar. Eu queria ser um policial civil. Na época da prova, Deus gelou meu coração. Esfriou meu coração. Não fui fazer prova. Então eu fiz assim pro Senhor. Senhor, aqui, tudo que eu desejei, eu jogo fora. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que eu tenho na minha vida. Quando você me chamou a primeira vez, choveu. Não era de Deus. Eu tranquilaço, preocupado com você, mas tranquilaço com Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Cheguei até aqui porque é Deus. E eu tento policiar isso na minha vida. Deus me fez muitas promessas. Onde eu guardo aqui, no momento certo, eu ia falar assim, chama o André. Cadê o André? Ih, tá lá atrás. Não, mas chama ele. Eu creio nesse propósito de Deus. Não preciso ficar se colocando, não preciso ficar gritando, não preciso... eu tô aqui. Não. Eu não preciso disso. Então eu tenho isso no meu coração. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe como que eu sou e sabe que eu nem tenho rede social, irmão. Se você me procurar rede social, eu não tenho nem rede social. Não, eu procurei. Não tenho. A paz que está na minha alma eu não troco por nada. Eu fui do mundo. Eu sei o que eu fiz no mundo. Eu lembro que eu só tive rede social para antes conhecer a Fabiana. Orkut na época, eu lembro de Orkut. O Léo. Qual é o Léo? Lembra assim, Léo? Depois disso. Eu só tinha Orkut nessa época. Mas não
não me trazia paz. Não me trazia paz. Então eu resolvi não ter rede social. Eu não preciso da rede social. Hoje eu não preciso. Missões, você não me vê em rede social. Quem é o pastor presidente? É o pastor Rinaldo. Eu sou só apenas um coordenador que estou ajudando o pastor Rinaldo. Estou ali para representar um homem de Deus. Então, olha só que grande responsabilidade que nós temos. Ministerial. Então Deus me chamou nesse sentido de sempre Deus confirmar. Aqui, e como que é esse lance, igual, o senhor está coordenando, né? Uhum. Está coordenador de missões. E como que é esse lance de o senhor ir no campo, qualquer, dependente do campo, pode ser aqui mesmo, numa casa, fazer uma visita, e a manifestação, o demônio se manifesta, e como que você lida com aquilo dali, sabendo que você viveu um período então, assim? Em todos os momentos, se eu sair para cá, eu já saio pedindo a Deus orientação. Tem gente que acha que é uma cartinha toda vez. Tem gente que acha que você leu, segue tudo a mesma coisa. Não é assim. Vida ministerial e trabalho de libertação nunca é assim. Nós somos orientados pelo Espírito Santo. Tem casas que nós entramos, antes de entrar, o demônio já estava gritando lá dentro. A pessoa acha, não, eu vou entrar e vou gritar, sai em nome de Jesus. Não, não é só isso. Existe uma vida atrás dali. Existe uma vida atrás daquela história terrível. É isso que hoje que as pessoas precisam tomar cuidado. Não, expulsa, grita, faz o que for, mas e a vida que está ali? E a família que está vendo? Qual o procedimento que você está tomando? Se a pessoa não estiver direcionada pelo Espírito Santo, irmão. É isso aí. Imagina o que dá. Então, toda vez que eu vou fazer uma visita, eu chego eu saio de casa, eu já tenho minha rotina de oração, eu necessito disso. André, tem visita tal, eu vou. Eu falo, Senhor, fala comigo. Se o Senhor não me der orientação, eu não faço nada. E se Deus não me der orientação, eu não falo nada, não faço nada. Manifestou. Porque todo demônio, irmão, que manifesta, ele tem raiz em algum lugar. E aí? Você vai falar tudo? É o Espírito Santo de Deus que mostra. Aí vai do quê? Vai do seu discernimento? Discernimento. Com discernimento. Você vê, toda a caminhada que eu falei com você, de tudo que nós passamos, da minha família, de eu chegar até esse ponto. Eu lembro de um dia, o Léo deve lembrar disso. Estava na gestão do pastor Davi Cabral, um homem na frente, e o homem apontou o dedo para mim e falou assim, você era meu. Você era. Aí ele falou assim, hoje eu faço você passar vergonha hoje. Isso aí que eu ia te perguntar, o lance da vergonha. Aí que tá. Aí que tá a vida ministerial. Eu fui chamado pra uma guerra. Vida ministerial é guerra. Se o cara achando que a vida ministerial é só ministrar, não, a vida ministerial é guerra. A guerra, o soldado tem que estar constantemente preparado. A pessoa só se prepara quando vai ministrar. Só se prepara. Não. Tem que estar constantemente preparado. Se não tá preparado, começa a pedir misericórdia, irmão. Porque o cão falou assim, ó, hoje eu vou te envergonhar. Eu falei, pronto. E aquilo dali é a bala, não mexe? Mexe. Mexe, porque ele falou assim, eu vou te envergonhar. Eu falei assim, o que ele vai fazer? E eu tava como obreiro. Aí tu já começa a pensar, você, caraca, o que eu fiz pra pedir perdão aqui? Não, o problema nem é esse, sabia? Que eu não penso nem nisso. O problema é o seguinte, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Aí eu lembro que o pastor Davi botou a igreja de pé e ele sentado. Ele fez assim, ó. Sabe aquele momento que você não quer ver? Você não quer ver. Foi o cara sentado, te chamando. Falei, o que esse cara vai arrumar, cara? Eu como diácono, cooperador na época, tinha acabado de chegar. Aí ele falou assim, vão lá comigo na frente. Vamos ver. Rapaz, naquele dia eu lembrei do Aloysio. O Aloysio falando comigo assim, ó. Todas as vezes que acontecer um momento espiritual, peça ao Espírito Santo para mostrar o que está acontecendo.
Foi um estalo dentro da minha mente, assim, ó. Eu falei, Espírito Santo, o que tá acontecendo aqui? Me mostra. O Espírito Santo me mostrou uma imagem de Ogum dentro do bolso dele. Cara, mas se eu olhava, vocês não viam imagem nenhuma. Eu falei, Jesus, e agora? Ele foi na frente e falou assim, é agora, tá preparado? O pastor Suete olhando pra mim assim, eu lembro do olhar do pastor Suete. Aí eu falei assim, me dá aquilo que tá no teu bolso. Aí eu falei assim, eu não vou enfiar a mão no bolso. Me dá na minha mão. Foi uma das vezes que Deus me mostrou a qual eu pedi o Espírito Santo. Me mostra. O que está acontecendo? Quando ele pegou a imagem, o demônio manifestou. E quando manifestou assim, no real, assim para você entender. E quando manifestou, o Espírito Santo falou assim, ó, quebra. Só que quando quebrou, dissolveu na minha mão assim, ó. O cara foi liberto. O que ele disse? Que ele estava bebendo na encruzilhada. Alguém falou para ele assim, ó, toma essa imagem, coloca no teu bolso e guarda com você. Ele guardou. Pai, quando ele voltou em si, ele falou assim, onde que eu tô? Sabe aquele dia que você respira e fala assim, Deus me honrou. Não, foi a misericórdia de Deus. Rapaz, se a gente for olhar para nós, hoje o nosso maior problema é isso. É você saber que é pela misericórdia de Deus. Porque nós pecamos o tempo todo. É a misericórdia, é a graça de Deus. O homem hoje que ele fala assim, não, mas eu fui preparado para ele. Irmão, se prepare para o homem tá entrando na vaidade. Esses são nossos maiores problemas hoje. Quando fala assim, ó, chama o André, eu não vou. Eu não vou. Já aconteceu várias situações de falar assim, ó, chama o André lá em Missões. Vou não. Não vou. André, não. Pode subir lá, avisar que eu não vou. Imagina o André subindo. Ah lá, o André tá vindo. Pai, isso vai entrando no coração do homem. Ah lá, se chamar o fulano, acontece isso. Se chamar o ciclano, acontece isso. Então, é uma das coisas que me policio hoje. Hoje me policio muito. Hoje, a minha preocupação é essa. Porque nós, que estamos aqui, nós quatro, temos que saber que temos que estar preparados. Então, a obrigação de cada um é ter a sua intimidade com Deus, né? É isso que eu tento porque buscar. Igual o senhor falou, né? De estar preparado. Porque a pessoa ficar endemoniada do meu lado. Aí eu vou, tô longe do pastor. Ô, pastor, grita o nome de Jesus pelo telefone aí. Rapaz, já aconteceu isso várias vezes. Já aconteceu comigo várias vezes. Pastor, eu falei assim, não, meu filho, você tá do lado aí. Pode colocar a mão aí. Pode colocar a mão, vai, coloca a mão. Vídeo chamada. Vou colocar o celular aqui. Falei, tá bom. Vai, coloca a mão. Caraca, velho. Coloca a mão. Eu fico imaginando a cena. Coloca a mão. Aí ele falou assim, tô com medo. Falei assim, não, quem tá com você? É Jesus. Falei, então ele é maior, meu filho. Vai logo, vai. Não, e nesse tempo todo a pessoa lá. Se debatendo ali no chão ali, ou seja, querendo olha só, ir em cima da pessoa. O que acontece numa guerra espiritual? É isso que eu explico pros irmãos que tem do meu lado. O demônio manifesta. O demônio, ele olha pra você, cara. Ele vai perceber que você tá com medo. Ele vai perceber que você tá com medo. Eu cito um exemplo muito claro. Você tem medo de cachorro. Vamos colocar que você tem medo de cachorro. Quando você olha pro cachorro, qual é o teu olhar? De medo. O cachorro vai perceber. Aí tem os estudos que você vai transpirar. Rapaz, o demônio, ele olha pra pessoa, ele vai que tá com medo. O que ele vai fazer? Gracinha. É o cão, né? Ele vai fazer gracinha. Agora, quando você mostra que Deus está contigo, a história muda, né? A história muda. Eu tive numa congregação aí, onde fizemos a oração, oramos tudo. Eu vi uma moça lá, a moça olhando para mim. E eu olhando para ela, falei assim, pronto. Ela esperando todo mundo embora. Aí eu falei assim, você fica ali, você fica aqui. Por quê? Não, pode ficar aí. Ela já veio andando no corredor.
falando que queria me matar. Olha assim, o discernimento que nós precisamos ter no espírito. O olhar da pessoa já demonstra. Eu já vi situações espirituais assim, onde você orar para filho e o demônio pular para mãe. Misericórdia. Da mãe pular para criança no colo. Aconteceu com a gente, comigo com a Fabiana esses dias aí. Da criança, tava assim, ó. Daqui a pouco a criança abre uma boca de colo, nego, do nada. Então, são alianças que existem na casa. Olha só. Então, o processo de libertação não é simplesmente não, sai em nome de Jesus, mas quem vai cuidar depois? É o cuidar. É você orientar pela palavra. É mostrar para ela que Jesus é maior do que tudo. Então, eu fui chamado para isso. Igual em missões. Eu fui uma vez. Essa aí foi muito forte, cara. Eu vou falar o Kleber, filho do pastor Dias. Vocês conhecem? Eu fui para ele, para Capitão Enéas, primeira viagem missionária minha. Nem de missões eu era. Deus revelou o pastor Simone. Você vê, eu nunca pedi. Eu estava lá, pastor Simone falou assim: eu tive um sonho, você pegando um avião indo para Capitão Enéas. Eu falei assim: pode contar comigo. Qual é a orientação? Faz isso, faz isso. Eu fiz tudinho. Nem era de missões ainda. Aí eu lembrei do sonho. Missões estava debaixo do meu pé. Mas nunca entrei em missões para pedir nada disso. Deus sabe disso. O Kleber, a gente estava falando, testemunhando assim, o Kleber contando testemunho. Rapaz, um demônio manifestou dentro do ônibus. E falou para ele assim: ó, fica quieto que você está me incomodando. Aí eu olhei para trás assim, né? Levantamos, expulsamos o demônio. A pessoa aceitou Jesus. E o ônibus lotado, todo mundo olhando. Não, a gente vindo de Capitão Enéas até para Montes Claros. E o povo tudo olhando. São coisas que a gente tem que estar preparado. Nós somos soldados de Cristo. O soldado tem que estar preparado. André, você está preparado constantemente? Irmão, se eu não estiver bem, eu não saio de casa. Pastor André, cadê o André? Está em casa? Ele está orando. Eu tenho minhas guerras. Todos nós temos uma guerra. Todos nós temos uma guerra. E a gente precisa se preocupar com essas guerras. É essa guerra que o diabo ele vê uma porta para entrar. Aí vê soldados hoje. Acontece em alguns lugares, as pessoas falam assim: o diabo não saiu. O demônio não saiu lá não, pastor. Mas por quê? Não sei. Mas me explica aí, por que não saiu? Não sei. Aí você vai ver, tem 15 pessoas em cima de uma pessoa. Meu amigo, se não tiver ordem no reino espiritual, é ordem. Até isso. É ordem. Quantas pessoas gritando? Cada um gritando uma coisa, né? Rapaz, você fica nesse meio, você escuta cada coisa, meu Deus. Tem gente que fala até mistério. Fala até mistério para um demônio. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, meu Deus, falando mistério. Fecha o olho. Como manifestando a pessoa, fecha o olho fechado. Eu falei, meu Deus, abre o olho, minha filha. Se concentra aqui. Nós estamos em guerra. Não é hora de levantar a mão, fechar o olho e falar mistério, não. Que isso? Se concentra. A guerra, nós estamos em guerra. A guerra que é espiritual, é olho aberto. Centrado, tem que estar centrado. Quem está na frente é o pastor. Vamos ver a orientação do pastor. Eu já cheguei em situações que eu só fiquei assim, ó. Quem está na frente? O pastor Suete. Não, Deus está com ele. Então hoje, ainda mais quando tem muita gente, é muita gente querendo se aparecer, né? Eu tava lá, eu tenho muito isso. Aí eu fico assim, ó. Por que não saiu? Tem que ter ordem, irmão. Quem tá na frente? O Léo tá na frente? Léo, você que direciona, você que orienta. Deus vai te usar nisso. Vai, Léo, que Deus vai te usar. Mas não fica um desejando querer ser mais usado pelo outro. Quero ver sozinho. Sozinho quer ver quem vai querer. Deixa eu te contar uma coisa. Essa aqui foi muito forte. Tava num tempo histórico, eu e o Célio.
Célio do som. O Célio falou comigo assim: André, Deus me mostrou que a gente vai ter uma experiência com Deus muito forte. Eu disse: Célio, eu creio. Daqui a pouco veio 2 adolescentes e falou assim, da presbiteriana: pastor, tá vindo um homem gritando na rua aí. Olha isso. Eu e Célio. E o homem tá gritando, falou que vai chegar aqui de qualquer maneira. Só vindo aqui pra te avisar. Meu amigo já fica esperando o cara. Tão bem, então. Rapaz, não é assim não, cara. Não é assim não. Não é assim não. Aí eu já fico assim: Senhor, o que vem aí? Eu falei: Senhor, não vem de mim, mas vem do Senhor. Eu falei: Deus, o que vem aí? Qual palavra tem que sair da minha boca? Aí vem um homem, arrastando a perna, entrou no tempo histórico e falou assim: eu vou entrar aí dentro. Eu falei: tá bom, pode entrar. Na hora que ele entrou, irmão, eu falei: Jesus, é agora. Só que da unha dele pingava aquele bicho. Naquela mão dele parou assim, caía bicho debaixo da unha dele assim, ó. Falei: meu Deus. Aí o demônio manifestou. Ele caiu, babou na mão do Célio, babou na minha mão. Rapaz, eu nunca vi tanto bicho sair da mão dele, debaixo da unha. Que isso, o cara não tinha nem dedo, pô. O que aconteceu? O cara morava na rua e ele limpava as mãos na necessidade 2. Ele limpava com o dedo. E ali foi criando o bicho. Essas pontas do dedo dele aqui estavam cheias de bicho. Quando ele abriu a mão assim, ó, cheio de bicho. É isso que o diabo faz. O diabo, ele cega a pessoa. Sabe o que ele falava? Eu não tenho papel. O que o diabo colocava na cabeça dele? Cara, você só tem sua mão. Faz isso com sua mão. Então o diabo, ele cega a pessoa de uma tal maneira que ela acha... Imagina a dor que esse rapaz sentia. Aí deu 2 meses e ele morreu. Ele chegou na igreja com a gente, ele chegou a firmar conosco. Só que o Senhor levou ele. Mas ele chegou num estado tão terrível que eu nunca vi isso na minha vida até hoje. Foi isso que marcou o meu ministério de libertação sobre isso. Da forma que ele estava. Dos vermes cair dos dedos. Aqui, quem tem medo tem uns 6 anos atrás. 6 anos atrás. Então, irmão, a gente sabe que vida espiritual não é brincadeira como muitos estão achando. Não é. Pastor Rinaldo sempre diz uma coisa: fuja do pecado. Fuja do pecado. Eu vejo a minha esposa o maior exemplo que tem na minha casa é a minha esposa. Eu creio que eu vou poder falar isso dos meus filhos no futuro. Isso é que a minha oração a Deus é essa, que meus filhos sejam um exemplo. Mas eu vejo pela minha esposa. Minha esposa, ela se dedica de alma à obra de Deus. Ontem mesmo ela estava ensaiando aí, ó. Eu estava lá, minha esposa tá lá tocando, colocando na internet. Ela não me mostra. Aqui que eu fiz. Se eu te falar, se eu falar assim: Fabiano, o que você pregou lá? Eu falo assim: amor, deixa pra lá. Fabiano, aconteceu. Amor, deixa pra lá. Então, quando eu vejo isso dela, irmão, tem dado certo. Tem dado certo. Então, se nós dedicarmos de corpo, alma, como Paulo fala, né, cara? Corpo, alma e espírito. Se dedicar a Deus, Deus honra a gente. Deus honra. Então, nisso, para ser libertação, eu saí do carro ali, eu sei que a qualquer momento pode aparecer alguém no carro ali. Hoje a pessoa vai vir olhando para um lado e para o outro, né, não, cara? De repente tem alguém precisando de ajuda. E eu tenho que estar pronto com uma palavra. Eu tenho que estar pronto com uma palavra. Eu posso estar o mais quebrado, mas eu sei que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Um abraço muda a história, como mudou a história do meu pai. Nós temos que estar preparados, nem se for para dar um abraço. Esse é o evangelho simples que eu quero ter na minha vida. Pastor, a gente vai chegar, nós estamos chegando ao final. Ó,
Como eu sempre falo aqui, desde já eu quero agradecer o senhor por ter aceitado esse convite. E eu sempre faço essa pergunta. Se o mundo dependesse de um conselho do senhor, qual seria esse conselho que o senhor daria? Seja sincero. Seja sincero. É isso que eu faço com Deus todo dia. Sou sincero. Eu não sei como você faz, mas eu falo pro Senhor dos meus pecados. Parte por parte. Desde o meu olhar até a minha mente. Eu expresso para Deus a minha sinceridade. Eu pensei nisso, Senhor. Eu sei que não é para me ter pensado. Deus, eu ouvi isso, não é para me ter ouvido. Seja sincero. É isso. Seja sincero com a tua casa, seja sincero com seus filhos, seja sincero com o ministerial, seja sincero com os amigos. Porque se faz amigos na sinceridade. Não se faz amigos porque é bonitinho, porque é gente boa. Não. Se faz amigos com sinceridade. Eu fico pensando assim, Jesus chamou Lázaro de amigo. Isso tá na minha cabeça, mano. Meu amigo Lázaro. É, rapaz. É, nego. Ser sincero. Pra mim, sinceridade é a chave. É a chave até no reino espiritual, ser sincero. Eu estava no monte esses dias aí. Eu pego e vou. Eu sou assim, se eu acordo 2 horas da manhã, eu pego o carro e venho. 3 horas, eu pego o carro e vou pro monte. E eu tava falando com Deus isso aí. Falei, Deus, aquilo que está em mim, que eu sou sincero para falar, que eu não venha perder isso. É a sinceridade. Essa sinceridade. Porque eu acho a sinceridade, ela reflete o que está verdadeiramente em nós. O que está dentro de nós. Você ser sincero. Porque o sincero vai provar o teu caráter. O sincero vai mostrar quem você é. Deus, eu sou desse jeito. Ó, tô mostrando pro Senhor quem eu sou. Deus já sabe. Quantas vezes Jesus fez a pergunta? Já sabendo. Mas Jesus queria saber o que você quer de verdade mesmo. Jesus queria saber o que você quer de verdade. Será que a sua limitação é aquilo mesmo que você quer? Então eu tento ser sincero o tempo todo. Até com as pessoas. Tem hora que as pessoas falam assim, André, você é sincero demais. Eu falei, não, eu sou assim. Eu tenho que ser verdadeiro com você, irmão. Senão não vale a... É guerra espiritual, que eu sempre falo. Imagina eu sou sincero pra você, o Espírito Santo fala assim, você não falou o que eu tinha que falar. Ainda eu monto uma história, eu burlo uma história, eu tô mentindo pra você. Chega na mentira. E como que você vai entrar no rede espiritual mentiroso aí? Por isso que eu sempre falo pro jovem, o gabinete comigo é papo, não tem meio termo. Eu não vou fazer volta. Tem um rapaz que falou comigo assim, pastor, tô com 3 mulheres na faculdade. Falei, nossa, que legal. Continua, mano. Ele falou assim, que isso, pá? Achei que você me dá um conselho. Eu falei assim, rapaz, você falou de 3 mulheres, a tua boca encheu d'água, de desejo. Você vai pro inferno mesmo, cara, continua. Você vai pro inferno mesmo. Aí ele falou assim, você é sincero. Eu falei assim, então, se conserta diante de Deus. Você acha que Deus se agrada disso? Você quer ouvir de quê? Quer ouvir de quê na minha boca? Você fala pra mim que estão 3 mulheres na faculdade? O que eu vou te ajudar a isso? Você quer confessar um pecado que você vai continuar fazendo? Se liberta. Seja sincero diante de Deus. Que Deus vai te dar uma família. Tá casado hoje? Tá na igreja? Firme? Se a gente fosse sincero, assim como o Senhor é conosco, como o Espírito Santo brada dentro de nós, dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus brada dentro de nós, dos nossos pecados. Ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero conosco. Se conserta. Olha quantas vezes eu já ouvi assim, melhorem nisso. Está sendo sincero. Eu daria essa palavra. Ser sincero. A gente fica por aqui e que Deus te abençoe no nome de Jesus.